Olá, meu futuro vizinho, minha futura vizinha, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos dar uma volta hoje mostrando várias situações aqui da cidade de Portimão, desde construções, praia, o dinamismo e bater um papo, como eu sempre fiz lá atrás no começo do canal. Vamos voltar neste vídeo às raízes do canal, andando e batendo um papo. Então, você que caiu de paraquedas nesse canal, eu sou Henrique Uchoa, moro aqui na cidade de Portimão, no sul de Portugal, na região conhecida como Algarve, a região de 300 dias de sol ao ano. Esse ano, não sei não, né? Mas esse ano choveu pra cacete, porque nós estamos com... Tivemos seca, né? Aqui estão construindo uma dessalinizadora na cidade de Albufeira, com função desse problema todo da água. E esse ano já temos água para 3 anos. 3 anos, as comportas sendo abertas das barragens. Então tem muita coisa aí que mudou a dinâmica desse ano. Então o inverno foi mais longo, muito mais chuvoso do que todos esses tempos que eu moro aqui. Eu nunca vi tanta chuva. Bem, vamos ver se essa minha bateria vai durar, porque eu tô com uma GoPro faz mais de 1 ano que eu não gravo com ela e a bateria já não tá lá essas coisas não. A outra já foi pro saco, eram 2. Eu tô precisando ir lá no meu amigo da GoLike para poder comprar uma bateria nova, ele que vende acessórios para essas câmeras, para 360 e tal. E parafraseando um canal hypado que eu adoro, que é do André, o Nômade Raiz, assistam. O cara, porra, um careca que adora coconut. E eu vou dizer, se ele um dia chegar a assistir meu vídeo, aqui você não vai achar coconut não, é difícil pra cacete, mas tudo bem. Vamos lá, apesar de ser beira de praia, não tem coconut. E então aqui a gente tá andando, já próximo à Praia da Rocha. A Praia da Rocha já tá bem ali, que é a praia mais badalada, digamos, de Portimão. E também uma das mais frequentadas do Algarve. Uma estrutura muito boa, é uma cidade de 60 mil habitantes, onde eu tenho várias situações. Ali mora um nosso amigo, que eu acho que amanhã nós vamos lá num churrasco na casa dele. Ali é o edifício Praia Mar. Tudo aqui é muito forte na questão do turismo, né? Então temos muitos imóveis aqui para alojamento local. O que é alojamento local? Alojamento local são imóveis que são colocados para aluguéis por temporada, Airbnb, Booking e tal. Inclusive nós temos uma empresa de gestão de alojamento local, onde nós temos alguns imóveis sob a nossa administração. Eu sou consultor imobiliário na região, especialista em compradores, e aí eu busco a melhor oportunidade para o cliente, seja para morar, que é onde tem, se ele precisar de escola, então onde tem as melhores escolas. Se ele precisar de uma vida mais pacata porque ele decidiu assim ser, eu vou buscar dentro desse hall, ou seja mesmo para investir. Tipo, tem um cliente que comprou um imóvel ali, onde nós administramos para arrendamento por curta duração, seja para Airbnb, Booking e etc. As curiosidades que tanta gente chega nova no canal, aqui em Portugal e principalmente aqui no Algarve, as lixeiras são assim, né? Embutidas, você separa, não há como você colocar o lixo. Cada um tem a sua lixeira na porta de casa, como era costume onde eu morava aí no Brasil. Cada casa com a sua lixeirinha, tem que fazer aquela lixeira de ferro que fica alta para os animais não rasgarem um saco de lixo. Não, aqui você joga ali, e isso é muito bom para vários aspectos. Mas eu não sei, vamos lá. E fica muito bom, né, você ter um tipo de lixeira desse jeito e separação, né, porque você ali tem o lixo classificado, plástico, vidro e indiferenciado, lixo doméstico. Características de Portimão, vamos lá, roteiro se cria segundo o André, Nômade Raiz. Esse aqui é o Camarilis, é um empreendimento turístico. Tem um amigo que está comprando um imóvel ali, fui visitar. Se Deus quiser, ele em breve estará sendo divulgado aqui. É um grande amigo, mas não vou contar mais detalhes dele. Então a maioria desses imóveis aqui são para aluguéis por temporada. Vocês vão olhar isso aí fora da temporada, cerca de 80%, quando não mais, apagados, né? Todos eles apagados, não há ninguém
aqui morando com tanta frequência. Nós temos moradia para muito mais do que os 60 mil habitantes aqui. Portimão, uma cidade de 60 mil habitantes, 2 hospitais particulares, um hospital público, mais de 12 grandes supermercados, como Continente, Lidl, Aldi, Pingo Doce, Auchan, Intermarché e muito mais. Ali tá colocando dinheiro, tá vendo? É tão perigoso. Porra, é sensacional isso, né? Viver a segurança, eu falo que viver é muito mais do que imaginar. Porque eu imaginava que era seguro, pelos dados, pelas estatísticas. O país era terceiro, já caiu, já subiu. Mas viver isso aqui é fantástico. Então eu administro um imóvel ali, tem piscina, tem garagem subterrânea. É um apartamento de um quarto, acomoda bem 4 pessoas. E está na que a gente chama de segunda linha da praia. Então é a primeira paralela, né? Nós temos a primeira linha da praia, depois vai ter a segunda linha da praia, que é a primeira paralela. O dia hoje está bonito, a temperatura deve estar aí na faixa dos seus 18, 19, subindo para 20 graus. E vamos lá, aqui o pessoal para na faixa para nós atravessarmos. Se você está começando a ver vídeos de Portugal, se acostume com isso. E eles se jogam, né? Eles se jogam, não querem nem saber. E pronto. Essa aqui vai ser a principal subida para chegar à Praia da Rocha. Vamos ver até onde esse vídeo vai dar. O vídeo vai ficar longo. Você que está assistindo aí esse vídeo, provavelmente esse vídeo vai ser o primeiro que vai ter dublagem automática. E você que está assistindo fora não é da língua portuguesa, pode alterar aí esse vídeo. E eu quero saber como minha voz vai ficar. E me diz aí da onde é que você está assistindo esse vídeo, para eu saber mais um pouco além dos dados que o YouTube me entrega sobre o vídeo, né? Quem são as pessoas, sexo, idade, localização, os dados demográficos, geográficos e pronto. Então aqui a Praia da Rocha, ela é muito valorizada, talvez uma das regiões mais valorizadas que nós temos aqui. O Algarve em si coincide com o que chamamos de distrito, o distrito de Faro, coincidentemente Algarve. No distrito de Faro, guardadas suas proporções e semelhantes a um estado, né? Apesar de não ter um governador, uma figura executiva que comande todo o distrito em si, mas tem vários aparatos públicos delimitados para esse distrito. E aí é que nós conseguimos delimitar o distrito. E temos 16 municípios aqui no Algarve. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Aqui são os parquímetros, né? Vamos lá. De 1º de abril a 31 de maio, 1 de outubro, 31 de outubro e por aí vai. Agora os valores é que ele vai aparecer, tá aqui. Você pode ter o aplicativo, isso aqui usamos até lá na Itália, foi muito útil, mas aqui também usamos muito o Via Verde. O Via Verde porque é uma tag que a gente coloca no carro. Esse aqui. É esse aqui. E para passar nos pedágios, entrar em estacionamento, é muito mais prático do que você estar pagando e colocando as coisas ali pelo aplicativo. Aqui se chama aplicação. Você já controla ali quanto tempo vai deixar de ligar. Tá bufando, hein, Henrique? Tô bufando, olha. Preparo físico em dia, hein? Porra, que merda. Vamos lá, faz parte. Gente, nesse formato, retornando a esse formato, talvez uma vez por mês, quem sabe, vocês é que vão dizer, assistindo, dando like, comentando, é que eu tenho condições de saber se esse formato agrada ou não agrada, para mostrar mais coisas. E aí, na próxima, quem sabe, eu quero mostrar aquela construção ali que está sendo feita ali. Mas não é para hoje, vai depender de vocês. Meu amigo Tito mora aqui nesse prédio, sensacional, uma vista fantástica. E aqui nós vamos ter, ó, deixa eu atravessar fora da faixa, mas vamos lá. Esse evento que vai ocorrer agora 3 de maio
Nós já tivemos lá, acho que por 2 vezes. Eu tô querendo ir lá de novo. É muito legal. Que nós temos a presença de povos aqui muito antes da era cristã, né? E isso é muito interessante. Então, muitos já buscavam Algarve para morar desde aquela época. E ali em Alcalá, onde acontece isso. Aqui, as barracas de vendas de souvenir, vários produtos aí, bolsas, aquelas bolsas de marcas famosas, utensílios, acessórios femininos. É bem legal. Todo lugar tem isso, né? Aqui tem uma descida que vai descer para Praia dos Três Castelos. Ali. E eu vou mostrar daqui de cima o miradouro, para que vocês possam também ter essa visão. Quem ainda não teve, quem já teve, relembrar, porque eu não me canso de vir aqui nesse lugar. Eu sempre trago os meus amigos que vêm visitar a região. Isso aqui é a Praia dos Três Castelos. Pronto, esse lado de cá. Isso aqui é até um empreendimento administrado por brasileiros, lá ao fundo está a cidade de Lagos. O mar hoje está lindíssimo, belíssimo. E aqui é a Praia da Rocha. A primeira linha é uma praia onde as coisas ficam aí sobre as falésias, né? As construções, os apartamentos, os hotéis. Temos ali na frente, não sei se eu vou conseguir passar lá, o nosso hotel com estrela Michelin, o restaurante com estrela Michelin. Ali no hotel, o restaurante é Vista. Ufa, cansei. Vamos lá. Aqui está, aqui é o Miradouro, né? Um mirante dos Três Castelos. Veja que lindo. Tá bonito o mar, sabe? Só que eu vi que tá 15 graus a água. Nem por um decreto eu entro nessa merda. Hoje não. Então aqui agora, que nós passou a Semana Santa recentemente, né? Semana passada, começaram a montar as estruturas de apoio com as espreguiçadeiras e tal. Se a bateria durar, nós vamos até lá a ponta. Vamos ver, quero ir lá embaixo, porque aqui embaixo nós temos cerca de 15 restaurantes de apoio. Aqui uma curiosidade que não tem ambulantes, né? A única coisa que tem, não sei se vai dar mostrar, vou tentar puxar no zoom. Ali tem uma pessoa vendendo bola de Berlim, que é a única coisa que se vende, que é um sonho, né? É aquele doce que nós conhecemos no Brasil, chamado sonho. A bola de Berlim é a única coisa que se vende aqui. É bem peculiar, vamos dizer assim. Bem, aqui em cima nós temos vários restaurantes. Tem ali o japonês que mais gostamos. Mais pra frente ali vários bares, discotecas com música ao vivo, bem animado, bem legal. Portimão tem 3 freguesias. E o que é uma freguesia, Henrique? Uma freguesia é uma subprefeitura, analogamente. Tem uma pessoa eleita para gerir aquela freguesia, mas todos estão subordinados a uma prefeitura, a um presidente de câmara, né? O prefeito aqui se chama presidente da Câmara Municipal e todos estão subordinados a ele em determinado sentido, mas são eleitos pelo povo. Então nós temos 3 freguesias. Nós temos a freguesia de Portimão, onde se concentra a maior população, cerca de 50 mil estão aqui na freguesia de Portimão. Nós temos a freguesia de Alvor, que é uma freguesia, nossa, espetacular. E também a não menos importante, Mexilhoeira Grande. É a mais rural, é a única talvez que não tem uma beira-mar, mas tem o autódromo, que é o melhor autódromo e maior talvez de Portugal. Temos várias provas aqui de MotoGP, de Superbike, de Porsche, Le Mans e etc e tal. Então é bem movimentado esse autódromo, é um autódromo de primeiríssimo mundo. Aqui ficam montados vários aparatos, né? As pessoas ficam andando e vêm para passear, vêm para conversar, vêm para aproveitar. E os jovens à noite sendo jovens,
Vamos passar lá na frente, vamos ver se a bateria suporta, e eu também. Temos várias quadras de vôlei montadas ali na frente, e essas quadras, esses jovens vêm do mundo inteiro. É um programa que acontece todos os anos e eles vêm para poder jogar frisbee, jogar vôlei, e à noite estão aí reunidos fazendo valer a sua juventude. Adoro isso aqui, gente, adoro praia, por isso que eu vim morar em Portimão. Recentemente, quem nos acompanha pelo Instagram, Algarve pelo Nosso Olhar, nós estivemos em Viseu, porque nós moramos em Viseu já no passado por 2 anos e meio. Quando nós chegamos a Portugal, há quase 7 anos atrás, o primeiro lugar que nós fomos morar foi Viseu, e é uma cidade que nós temos um carinho enorme, uma cidade que tem um apoio sensacional, é a capital do distrito, então tem 100 mil habitantes, tem ensino superior, são 3 instituições de ensino superior, e isso tem uma importância muito grande. E tivemos lá há cerca de 2 semanas atrás. Foi muito bom rever vários amigos, foi muito bom sentir aquela energia, aquela vibe novamente. E olha, bateu a saudade. Quem sabe Papai do Céu nos presenteia através também da ajuda que nós faça, que eu te ajudarei, né? Nós estamos trabalhando para isso, para ter um apartamentinho lá. Eu queria muito bom ter um apartamento lá e outro cá. Vamos lá. Então, Viseu estava muito legal, mas eu vim para cá por causa disso. Esse o motivo. É o sol mais intenso. São 300 dias de sol, é o slogan do turismo do Algarve. A temperatura, a vibe de praia. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei muitos anos no Rio. Eu já morei em Maceió. Eu já morei em Recife e praia, cara. Por último, eu estava em Belém do Pará. Foram os 5 últimos anos da minha vida no Brasil. Foi em Belém do Pará, na base aérea de Belém, onde eu me aposentei pela Força Aérea Brasileira. E vim pra cá. Você que não conhece da nossa história, dá uma maratonada nos nossos vídeos aí, que nós contamos, eu, minha esposa e a nossa filha de 10 anos. Hoje, com 10 anos, chegou aqui com 4. E como foi essa vibe? Então, aqui na Praia da Rocha ainda não tem muita coisa. Nós estamos aí no finalzinho do mês de abril e as coisas ainda estão sendo montadas. O verão está distante, então nós temos maio, junho, julho e agosto é o mais forte do verão, sendo agosto o pico do verão aqui na região. Lembrando que nós estamos no hemisfério norte e aqui o verão é no meio do ano. Com isso já estamos aí com bastante gente vindo pra cá. Nós estamos aí num feriadão, porque na sexta-feira, estou gravando esse vídeo num sábado, na sexta-feira, dia 25 de abril, feriado, um feriado bem emblemático para isso aqui, considerado como o Dia da Liberdade, que há 51 anos atrás houve um movimento para que isso acontecesse. Então eu gosto muito desse passadiço aqui. Você pode correr, você pode caminhar e poder aproveitar. E vamos tentar mostrar alguns preços para que vocês tenham noção se é caro, se é barato. Um local que, né, é beira de praia, gente. Beira de praia, sem beira de praia. Imperial, 2 euros. Vamos aqui ver se tem alguma outra coisa para mostrar. Que mais para frente eu vou tentar mostrar mais coisas de comidas e dos preços desses restaurantes, para que você possa ter uma noção e julgar. E falar para mim também. Não, Henrique, aqui em Miami é X, aqui na Nova Zelândia é Y, aqui em Maceió é tanto. Eu preciso saber, que eu perdi totalmente a noção dos valores das coisas no Brasil. 7 anos que eu vim, 7 anos que eu não apareço por aí. Tem alguém me ligando com o código 49 da Alemanha, mas eu não vou atender ele agora, estou no meio de uma gravação. Então é assim, muitos clientes, eu tenho clientes do mundo inteiro, vocês não têm noção. No meu telefone eu vou marcando Arábia Saudita, Bélgica, Alemanha, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. E bom, é o poder da internet, né? Chegar em vários lugares
E com isso eu consegui passar essa mensagem, mostrar um pouco das coisas para as pessoas, que a internet vem encurtar essa distância, porque senão você teria que viajar, ou então pegar um livro, alguma coisa. E agora você está aí deitado na sua cama, sentado no seu sofá, assistindo na sua TV, que o YouTube cada vez mais é uma rede onde as pessoas assistem na televisão. E olha que céu azul, que coisa linda. E caraca, muito bom. Então, quem não conhece a nossa história, vai lá ver Algarve pelo Nosso Olhar, nosso Instagram, tá? Você pode aí dar uma vasculhada. Nós temos no Instagram muito mais coisas. O que acontece? Lá tem coisas que não dá para vir pro YouTube. O YouTube cada vez mais privilegia conteúdos mais longos. E nessa de conteúdos mais longos, não tem como fazer isso no nosso dia a dia. Por exemplo, eu saio para visitar um imóvel, eu saio para ir a um restaurante com a minha família, nós saímos para buscar e levar nossa filha para uma natação, para uma aula de golfe, para uma aula de violoncelo que ela faz aqui. Não tem como trazer um conteúdo para o YouTube. Ali é um Irish bom. Aqui tem o Moonlight, também gosto. O Rock é bom. Ali tem o outro bar que eu gosto também, fica aqui. Bem, tem uma série de aparatos ali bem interessantes para diversão, restaurantes, discotecas, bares, música ao vivo. Tem para todos os gostos. Vamos lá, vamos ver aqui. Então tem mais gente hoje do que o normal, mas é porque já começou, por causa desse feriadão. Vamos lá, Cataplana, 55 euros a cataplana para 2 pessoas. O que é uma cataplana, Henrique? Cataplana, para não atrapalhar muito, o que é isso? Para não atrapalhar muito a edição desse vídeo, não sei se eu vou conseguir colocar ou não, mas tentem visualizar. É uma panela côncava que tem 2 lados, que fecha, dando um pouquinho de pressão, e eles fazem tipo uma caldeirada, grosso modo falando. Então tem cataplana de peixe, cataplana de marisco, cataplana mista, cataplana disso, cataplana daquilo. É muito bom, é muito bom. Aqui no Cocoa, deixa eu ver se eu mostro alguma coisa. O Cocoa também é muito procurado pelos brasileiros. Marisco, gamba, atum, lasanha, peixe a 2,50. Relembrando que nós estamos na beira da praia. É o preço, né? É o preço de estar aqui. É caro? Olha, eu não acho. Mas o que você encontra aí popular? Eu pretendo fazer um vídeo dos 5 restaurantes ou dos 3. Eu vou escolher aí mais um tanto quanto populares e que o custo-benefício é bom, tá? Nós sempre estamos indo aí a restaurantes novos, de custos variados, e mostrar um pouco do que é esse custo variado. Então vou dar um exemplo tem um que custa 11 euros, com pãozinho, com azeitona, com o prato principal, com uma bebida, com uma sobremesa e um café. 11 euros. Mas a comida é boa demais. Só que ele é bem raiz. Ele na entrada da cidade. É o Mercadinho da Graça. É muito bom. A comida é muito boa. O custo-benefício é excelente. Então eu quero mostrar um desses. Tem alguns outros no centro da cidade com custo bem parecido. E tentar mostrar para você o que você consegue comer nos 3 restaurantes ou 5 restaurantes mais populares, vamos dizer assim, do que esse eixo aqui do turismo. E aqui você está completamente no turismo, então tudo vai ter um preço do turismo. Então é ali que eu falei que tem um restaurante com estrela Michelin, e naquele hotel o Vista Restaurante, que tem a estrela Michelin, tem um spa lusitâneo, tem uma situação bem interessante ali no Vista. Vamos lá, aqui o vôlei. Aqui tem várias quadras de vôlei dessa operadora, vamos dizer assim, a BitMe. Lá na frente vai ter a outra que vamos chegar lá, seja lá quanto tempo vai durar esse vídeo. O Hotel da Rocha, ao lado tem o Júpiter, e aqui você consegue descer, a parte mais acessível nesse ponto, que quem tem mobilidade reduzida, vai conseguir deixar
a pessoa aqui mais embaixo, depois estacionar lá para cima. Lá no final da praia, nós vamos ter também outro ponto acessível, onde é bem plano, não são falésias, né? Como tá aqui, tudo aqui em cima tá numa altura diferente. Vamos lá. Então tá aqui, ainda não tá cheio de gente jogando, porque agora são 15 para meio-dia. Então tá aí, estão montadas as quadras. Lá na frente vai ter mais um conjunto de quadras, passando aí de 20, 30, 40 quadras, é muito bom. Esse passadiço, chama isso de passadiço, né? Esse deck, eu gosto muito dessa situação, de poder caminhar aqui. Nós que vivemos aqui o ano todo, as pessoas caminham tranquilamente. Esse ano eu confesso que é a primeira vez que eu estou caminhando passadiço, porque tivemos um inverno muito longo, tivemos muita chuva, tivemos temperaturas que não me agradam. E é por isso que eu vim pra cá, pra fugir das temperaturas que não me agradam. Mas esse ano ficou muito, mas muito difícil. Aí, aqui essa vida real. A galera vendendo aí os bonés originais da Louis Vuitton e etc e tal. Sem mostrar, mas vou mostrar bem rápido. Aqui é um parquinho para as crianças. Quando mostrar a cara das crianças, então vocês viram ali o parquinho para o vídeo, dá uma olhada. Tem esse parquinho para as crianças poderem brincar aqui na beira da praia. A Amy, quando estava no jardim de infância, veio algumas vezes para cá, para esse parquinho. Eles vêm andando lá de cima da escola e vêm chegar aqui. Ali é um cassino. Nós temos um cassino aqui em Portimão, um cassino bem completo, tá? Tive lá uma ou duas vezes. Até que eu gosto de cassino, mas é bom nem entrar, então por isso que eu tive lá uma ou duas vezes, para não viciar e depois se arrepender, como nós temos aí muito emblemático esse jogo da modinha aí, que os influencers, até influencer grande, né, como a Virgínia, tá divulgando essa porcaria desses jogos que só faz destruição aí de quem nem dinheiro tem, coitado, tentando na ilusão ganhar alguma coisa. Então vamos caminhando, o vídeo sem corte, é um vídeo que vai... Opa! Jovem, né? Oh, que alegria, puta merda, isso é muito bom, gente. Aqui vão ter muito mais barracas, espreguiçadeiras, vamos ter jet ski, várias embarcações, boias, tipo banana, né? Aqui vai ter muita coisa. Queria tanto entrar nessa água, puxa vida, precisando de uns amigos que incentivem, sabe? Um amigo meu disse que perguntou se eu não entro, tipo o Felipe, o Marcelo. Cara, precisando do apoio de vocês. Estou precisando do apoio de vocês. Vem junto comigo. Vamos lá que nós vamos entrar. Que aí, quem sabe, eu pego coragem. Porque vocês só ficam me enchendo o saco para eu entrar nessa merda dessa água gelada. Ah, mas água sempre é assim? Não. Não é sempre assim. Eu morei em Arraial do Cabo por 5 anos. E quem é do Rio de Janeiro, do litoral do Rio de Janeiro, sabe que é uma das águas mais geladas que existem. É uma desgraça. A Praia Grande, linda, transparente, translúcida, mas até para ir fazer o xixi era difícil, porque eu fui lá desde jovem, desde os meus 14, 15 anos, salvo engano, que eu frequentei aquilo lá. E a água sempre foi gelada na Praia Grande, sempre tivemos momentos de água gelada, porque várias vezes eu já mergulhei lá sem ter essa água gelada, mas lá é mais fácil você encontrar. Então, estrutura bem interessante do nosso cassino. Ali o Hotel Oriental. Nós temos uma série de prédios aqui. Essa semana, inclusive, eu tenho escritura naquele prédio ali. Foi comprado por um casal de jovens que moram na Irlanda. Um apartamento de 1 quarto que vai funcionar muito bem para o aluguel por temporada, para o alojamento local. Então foi uma aquisição muito boa. Não há nada igual no mercado hoje. Se a pessoa quiser eu quero algo parecido, 5 mil mais caro, não vai encontrar e não vai conseguir, mas a gente vai sempre procurar a melhor situação. Eu tô vendo lá, eu acho que eu não vou conseguir puxar no zoom para vocês, a Santa Bernarda. Eu vou tentar fazer o possível.
A Santa Bernarda é uma caravela que nós temos aqui, já fizemos passeio às grutas, então é uma das coisas bem peculiar da região, é você poder fazer os passeios de barco. Então, nos passeios de barco, são várias operadoras, nós indicamos uma operadora que é a Sidolfos, que eu vou deixar aí embaixo o contato, e já fizemos com a Santa Bernarda, que é uma outra operadora, com a Sidolfos algumas vezes para as grutas. É o passeio para ver os golfinhos, com meia hora de navegação a gente consegue chegar aonde estão os golfinhos, e os barqueiros, né, vão avisando um ao outro que está no ponto X, está no ponto Y, e esses pelo rádio. E hoje com GPS é muito tranquilo, né, ir lá dentro do mar poder ver. É lindo demais. Tem vídeos no canal, tem muito mais do que um vídeo, porque todos os anos nós fazemos esse passeio e esse ano não vai ser diferente. Vamos ver aqui os preços novamente. Bonezinho, descontos nos drinks das 11 às 17, né? Nos drinks 200 ml 1,80. Por que você está focando na cerveja? Porque eu gosto muito de cerveja. A sangria também é boa. Pina colada, Sex on the Beach. Então tem bastante coisas aqui interessante para que as pessoas possam beber os seus drinks. Olha, é muito legal você ficar aqui. O negócio aqui é diferente, né? Diferente. Você chegar daqui até lá, a linha d'água, putz, não dá nem vontade de ir lá. Diferente lá de Morro de São Paulo, ali na segunda praia. Você tá sentadinho debaixo de uma barraca e tá com 5 passos, você tá dentro d'água. Caraíva, Palelê, Porto Seguro, vários lugares onde eu já fui, até mesmo ali na Pajuçara, Ponta Verde, lá na Praia do Francês, Praia de Boa Viagem, quando não tinha tubarão, que eu morei em Recife na minha juventude, e não tinha tubarão naquela época. Porra, sentadinho, tomando caldinho de sururu, comendo um escondidinho, dá um mergulho na Praia de Boa Viagem, volta. É sensacional, mas infelizmente o tubarão tomou conta e eu acho que aquela praia perdeu um pouco do sentido de praia, né? Só pra ficar na areia não faz sentido. Você que foi de Recife aí, me diz qual é a alternativa que vocês têm. Vocês vão lá pegar água no baldinho, se molhar? Como é que vocês estão fazendo hoje em dia? Mas então aqui é meio complicado por causa disso, principalmente nessa parte, que é a parte mais extensa, né? Nós temos a parte mais extensa de areia, a parte de areia, porque ali como tem um dia que se chama mole, ele vem segurando essa areia toda nesse canto aqui. E aqui fica sendo a parte mais larga de faixa de areia. E não temos quiosque ali na beira, é isso que acontece. Vamos ver aqui o preço de comida. Ó, bifana no prato, R$ 9,90. Filé de robalo, R$ 9,50. 3 sardinhas, uma salada. Bem, estamos falando de Algarve, né? Estamos falando de beira de praia. Aqui é cataplana, não fala o preço dela. Eu tenho vários preços de peixe para o vídeo. Vou dar uma olhada, só não tenho coconut. Ei, André, tá lascado. Eu vou ter que comprar um coconut para você e deixar no estoque lá em casa, quando você estiver por aqui para receber. E vou indicar onde você deve ir, já que você gosta de mostrar as quebradas. Você vai lá pro bairro das quebradas e aí é contigo a sorte e o carro de pão. Vamos lá. Aqui é outra operadora dessa questão do vôlei, né? Muitos jovens, muitos. Olha quantas quadras são. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então cada fileira dessa com 8 quadras, 16. Porra, são mais de 40 quadras que nós temos aqui nessa operadora. E quando eles estão todos reunidos aqui, isso começou mais ou menos meados para começo de abril, tá? E já temos esse projeto aqui. E todos os anos a mesma coisa. Eles vêm para cá, fazem torneios. Porra, é demais. Eu acho muito bacana. E enche a cidade com jovens, movimenta também parte da economia. Os restaurantes já começam a se preparar para a Páscoa. Quando chega na Páscoa já tem equipe montada, já sabe se determinadas coisas estão funcionando bem, se está tudo correndo direitinho, para chegar na Páscoa não ter problemas de atendimento, de falhas. Então até um teste para
para que comece a Páscoa e, lógico, daqui pra frente nada mais fecha. Ah, Henrique, mas dizem que aí morre, só tem vida no verão. Porra, vou falar, 25 de abril, hoje é 26 de abril, tá? É um sábado, 26 de abril. E tá aí, tá morto. Ah, é porque é feriado? Não, quarta-feira eu estava com um casal de amigos que moram em Viseu, que tem a melhor pizzaria de Viseu, que eu acompanho a trajetória deles desde o comecinho, onde eles tinham uma pizzaria muito menor. E a pizzaria Madalena, eu recomendo, é muito boa, é a pizza rodízio, e não tinha o conceito de pizzaria rodízio lá, tá? E eles estiveram aqui, passeando agora nessa quarta-feira agora, não era feriado nem nada. E onde nós estamos comendo no rodízio do japonês ali, não tinha uma mesa vaga. Nós chegamos cedo, tinha mesa. Quando nós saímos, não tinha mais mesa vaga. Isso uma quarta-feira, não tinha nada a ver com feriado, não tinha nada a ver com Semana Santa, que já tinha passado. Então, chega a ser uma bobeira grande quem fala que isso aqui morre depois do verão. Ali tem uma galera, eu talvez consiga mostrar mais de perto por ali, que é a turma do beach tennis. Tem uma turma, inclusive, de brasileiros que sempre está por ali, praticando o seu esporte, que é Praia da Rocha, praticando o beach tennis. É uma galera bem interessante, joga beach tennis. Eu não jogo mais nada, meu joelho não aguenta, e se ele aguentasse, ele finge que não aguenta. São essas coisas que vão acontecendo, a gente vai se desligando dessa parte. Mas se quiser me chamar para um restaurante, se quiser me chamar para tomar um drink, se quiser me chamar para sair à noite, que hoje à noite deve sair, que vai ter lá na Sociedade Vencedora Portimonense, que finalmente consegui se tornar sócio. Tem um vídeo no canal mostrando um pouco do carnaval, aquele carnaval gostoso, aquele carnaval bucólico da minha adolescência, juventude, né, com as marchinhas. Então nós passamos lá parte do nosso carnaval. Então lá na Sociedade Vencedora hoje vai ter música cubana, uma banda cubana. Primeira vez que a gente vai nesse formato, que a Sociedade Vencedora está implementando para que cada vez mais atraia vários públicos, eu vou lá. Então aqui, ó, a venda dos bilhetes para que vocês possam fazer o passeio de barco. Então eu recomendo muito a Sidolfos, que está esta barraca aqui. Já fizemos várias vezes o passeio com eles. Eu acho que vocês não podem deixar de fazer, porque quem vem para o Algarve, olha, várias doses, quem vem para o Algarve e não faz o passeio de barco, não sabe o que é o Algarve. Porque nós temos aqui os golfinhos, nós temos aqui a Gruta de Benagil, nós temos ali o Mário. Você conhece o Mário? Ah, então, gente, felicidade para vocês, um bom trabalho, Mário. Então vocês conseguem fazer passeios fenomenais aqui com a galera da Sidolfos. Logo aqui ao lado nós temos a nossa marina, mas isso é papo para outro vídeo, senão eu vou gastar tudo num vídeo só. E tem muita gente que não vai assistir quando olhar assim: porra, mas um vídeo de 50 minutos. Paciência, isso é para quem quer ver a dinâmica, quem quer ver a cidade, quem quer ver a paisagem, quer ver as coisas funcionando aqui fora do verão. Eu gosto do verão, de passear com a prancha. E tem um vascaíno ali, rapaz, ó, e uma tricolor. Rapaz, que coisa, hein? É coisa rara achar um tricolor, vascaíno não, né? Tricolor, botafoguense, não é uma coisa tão fácil de se achar assim, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver ali. O vascaíno. Saudações vascaínas. Que maravilha. Olha, eu gostei mais. Já te sigo no Instagram. Eu falei que achar tricolor e botafoguense é difícil, mas vascaíno não. Ah, abraço, gente. Alguém tem que ser feliz. Com certeza. Então pronto, tá ali. Nós estamos montando algumas coisas aqui. Um palco, logo aqui ao lado. Mas vamos lá. Tá aqui a turma do beach tennis, que é onde eu falei que tem muito brasileiro, né? Tem a turma aí que vocês têm perfil no Instagram, procurem aí, você que é adepto desse tipo de esporte. Eles ficam aqui aproveitando, se reúnem, trazem a comida, trazem a bebida, conversam. Uns vêm só para beber e comer, outros vêm para jogar. Deixa eu ver se eu encontro
Alguém que fala que joga e não joga porra nenhuma, vem aqui só pra conversar, entendeu? Mas eu não tô vendo ele aí. É o meu amigo Alfredinho, né? Você já conhece num vídeo aí no canal. É o vídeo mais assistido do canal. É a entrevista que eu fiz com ele, um aposentado, trabalhou comigo na Força Aérea. Trabalhamos juntos, né? E ele deu a entrevista lá na minha varanda. Foi um vídeo muito legal. Então, gente, ali no Solo Aqua também tem um vídeo no canal, um aniversário que eu passei, um dos melhores beach clubes do Algarve. Com certeza, não vou dizer que é o melhor de Portimão, porque só tem ele, né? O resto é, se tem alguma coisa, não pode ser chamado de beach club. Mas o Solo Aqua, que fica ali com as camas balinesas, piscina, saxofone, quando tem show rodando, sempre tem DJ, sempre tem festa, é um altíssimo nível. Aqui é a saída do Rio Arade, o Rio Arade que divide Portimão do município de Lagoa, que é um município muito gostoso, tem muita coisa para mostrar lá em Lagoa para vocês, e você também poder se situar um pouco mais do Algarve. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, porque mais da metade dos que assistem nossos vídeos não são inscritos. Não vejo sentido, não paga nada para se inscrever. É uma bobagem tremenda não deixar de receber o aviso que, poxa, tem vídeo novo lá do Henrique. Quase que eu falo cabeludo. Só quem é das antigas aí sabe por que cabeludo. E diz aqui pra mim por que cabeludo. E tem gente nova que chegou e não sabe dessa história do passado, hein? Olha só. E ali tá a lancha, que é bem parecida com a do Seadolfos, onde eles levam as pessoas para fazer a visitação às várias grutas, passar por Carvoeiro, passar por várias praias, Praia do Pintadinho, ver a Praia do Carvalho. É muito legal, é muito legal. A temperatura tá gostosa, não tá dando para suar nessa caminhada ainda, então, ou seja, não tá tão quente. Eu fiquei meio assim porque eu não trouxe, não passei o protetor solar e nem o boné. Agora é a hora da galera da Dermato encher de porrada. Protege aí, olha aí. A gente vive em beira de praia, né? Então tem que muito cuidar disso. Mas vamos lá, eu ainda vou pegar esse costume. Nossa, hoje a praia tá repleta de surfistas. Já vou mostrar ali mais perto como os meninos vieram hoje a brincar. Vieram mesmo, não sei se está tendo aula, se são praticantes mesmo. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso no zoom, que eles estão desde aqui cheio de pranchas na água. Agora todos estão com roupa de neoprene. Eu teria que vestir uma roupa de neoprene, acho 10 centímetros, não é milímetro não, porque pelo amor de Deus, a água aqui é muito gelada, gente. Nessa época, 15 graus, no verão vai chegar a 23. Eu vou conseguir entrar mais fácil quando eu fico monitorando. Existe um site chamado IPMA, IPMA.pt, que é o Instituto Português do Mar e Atmosfera, onde aparece a temperatura, tanto a previsão da temperatura do ar, quanto a temperatura da água. E lá eu vou monitorando, e quando a temperatura passa mais ou menos dos seus 18 graus, eu já fico esperto, porque já dá para ir acostumando e entrando, né? 20 e tantos, aí é maravilha para o nosso padrão aqui, tá? Não para o padrão de quem morou em Maceió, morou em Recife, foi tantas vezes na Bahia, para mais, talvez umas 20 vezes na Bahia. Adoro a Bahia, né? Olha só, essa vista aqui, bacana, a nossa Praia da Rocha. Legal, né? É bem interessante. Deixa eu passar por aqui que a água tá vindo aqui. Eu não tô afim de me molhar, não. Vamos lá. E aqui a galera pescando. Quem acompanha o canal há mais tempo, o sonho do Henrique era se aposentar e pescar, né? E nessa o Henrique nunca pescou depois que se aposentou. O Henrique não teve esse prazer. Pesquei muito na minha vida inteira, mas aqui em Portugal, depois de aposentado, não. Tá aí a turma aí, ó. Nossa, tá uma imagem bacana, viu? Uma imagem bacana dos meninos dentro d'água. Talvez também esteja rolando aula, acredito eu. Muito bom. Essa estrutura que eu chamo de Mondique, aqui eles chamam de molde,
E tem um mole lá, é muito bom de ver. Lá tem um restaurante que eu sempre levo os meus amigos para dar uma olhada lá de cima, onde tem um restaurante para tomar um vinho, tomar um suco. Aqui a turma pescando aí, tentando pescar a dourada. É um peixe muito apreciado por eles aqui, né? A dourada. E pronto. Que maravilha, que ar gostoso, eu precisava tanto. Eu vim morar aqui para sentir essa atmosfera, para sentir essa vibe de praia, de esportes náuticos, não que eu faça, mas isso me agrada. A minha mente, porra, trabalha bem melhor. Eu vou para casa revigorado, eu poder caminhar, sentir esse cheiro que eu estou sentindo aqui. Um dia a internet ainda vai transmitir isso. Nossa senhora, é muito gostoso, é muito gostoso. Eu fico tão feliz e agradecido por poder morar aqui. Tem seus defeitos? Tem, mas só se importa com os defeitos aquele que esquece o propósito. E olha que tem gente, 53 mil seguidores, inscritos, aliás, mais de 29 mil seguidores no Instagram, 53 mil seguidores, inscritos aqui no YouTube. Cara, porra, se prepara. Eu me preparei durante 3 anos. Eu estudei Portugal com os recursos daquela época, de 10 anos atrás. Hoje nós temos tanta facilidade, mas tanta facilidade. Deixa eu ver agora quem está me ligando. Não dá. É o nosso amigo Sidolfo. Eu não vou poder falar com eles agora. Então, são tantas facilidades que você tem de informações, de obter informações. Porra, não faz sentido. Faz sentido nenhum uma pessoa vir pra cá e me perguntar, tipo, mas tem fábrica aí? Portimão tem comboio? Fica a quantos quilômetros de Lisboa? Portimão tem aeroporto? Qual é a população de Portimão? Porra, gente. Eu sei que hoje as pessoas estão muito precisando de provas sociais, né? De afirmação para uma decisão sua, para que ele possa tomar aquela decisão baseada na percepção de terceiros, ou somente mesmo para poder ter mais uma opinião que comprove e corrobore com aquilo que ele já está querendo. Só precisa de mais algumas pessoas que digam sim, é assim mesmo, para que ele possa tomar a decisão dele e ter a decisão, digamos, sem a consciência pesada. Cara, mas porra, é muito mais rápido você obter determinadas informações do que me perguntar. Porque você pergunta lá no YouTube. Eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa, eu vou te responder à noite. Se você tivesse perdido tempo ali, pá, eu vou responder você todas as suas dúvidas, tá? Vou responder. Mas tem dúvidas que você não precisava perder esse tempo. Eu prefiro que você pergunte dúvidas sobre experiência, não sobre dados. Sobre dados é muito fácil você obter. Agora, experiências que nós temos, aí tudo bem. São coisas que você não vai encontrar e cada um tem a sua, né? A minha não quer dizer que seja verdadeira. A minha não sou o dono da verdade. O meu custo de vida é diferente do custo de vida do meu vizinho, do meu amigo. Então é só para você ir juntando as peças e formando opinião. Então, porque tem gente despreparada demais, gente. Isso me dá uma angústia em ouvir algumas perguntas de pessoas com o tipo de dúvidas que elas têm e dizendo que já vem mês que vem. Isso eram dúvidas para ter lá atrás, no começo do seu planejamento. Não era dúvida para ter agora, faltando um mês, 2 meses para vir. Isso tudo já era para estar. Eu não sei, eu posso ir para aí trabalhar como entrar como turista e trabalhar? Vamos pesquisar, né, gente? Vamos pesquisar, porque o que já basta de gente aqui que está passando por privações por conta de um erro de planejamento. Então, esse erro de planejamento está fazendo com que muita gente sofra um monte de coisas, a família esteja passando por dificuldades, privações. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Ai,
caramba. Tem peixe, tem peixe. Eu acho que tem peixe. Pelo menos alguém puxou a vara. Eu acho que não. Foi só um alarme falso. Vamos lá, deixa o alarme falso pra lá que tu não tá pescando mais o Zé Ruela. Então, quem dera, quem dera. Não, só tem a isca lá na linha dele. Mais nada. Toma pegar, olha que gostoso, que mar gostoso, meu Deus do céu. Não quero nem botar o pé na água, eu sei que tá gelado. Essa curiosidade eu não vou ter não, deixa essa meleca pra lá. E por fim, eu como planejei, apesar de não ter roteiro, é um vídeo sem roteiro, olha lá, André. Eu queria chegar até aqui, chama-se Farolim, esse Farolim aqui do Mole de Portimão, aqui o Farolim, esse Farolim. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, você compartilhe, você comenta, você joga isso pra tua sogra, se tem raiva, não gostou do vídeo, joga pra ela, né? E pro seu inimigo, você que gostou, joga pro seu amigo. E pronto, não se esqueça, lá, Algarve pelo nosso olhar, lá no Instagram, para saber um pouco mais do Algarve. Eu vou mostrar mais as outras cidades, vou andar mais sobre aqui em Portimão. E se esse vídeo agradar a mais pessoas, eu vou poder produzir um pouco mais desse conteúdo, além do nosso conteúdo normal que a gente consegue produzir durante mais tempo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.